Qual é a melhor modalidade para crianças? Essa é uma pergunta que eu recebo muito de pais, não de professores, e eu tenho certeza que à medida que você for se tornando uma referência em atividades para crianças e adolescentes, você também vai receber muito essa pergunta. Então, antes de você assistir esse vídeo, vai aqui embaixo nos comentários e responde para mim, na sua opinião, qual é a melhor modalidade para crianças? E aí pode voltar e assistir o restante do vídeo. Quando a gente fala de atividade física para crianças e adolescentes, a modalidade ou o esporte em si, ele não é tão importante, ele não é a chave. Por que isso? Porque a modalidade, o esporte, na infância, nós utilizamos ele como uma ferramenta, como um meio para alcançar desenvolvimento, para alcançar condicionamento, para alcançar autoconfiança, socialização e etc. Ou seja, uma escolinha de tênis para crianças não tem como principal objetivo o ensino do tênis. Ela usa o tênis como uma ferramenta, porque é atrativo, tem grandes ídolos no Brasil, desperta o interesse e a curiosidade da criança e etc. Então, o tênis, o futebol, a natação, a luta, a dança, o Funcional Kids, na verdade, eles são ferramentas para que a gente desenvolva com a criança aquilo que é necessário. Então, o que eu preciso observar na escolha de uma atividade física para criança e adolescente? Tem 3 pontos principais, ok? O primeiro deles é a intensidade. A Organização Mundial da Saúde e outros grandes órgãos de saúde têm diretrizes, recomendações. E as recomendações são que as crianças pratiquem pelo menos 60 minutos de atividade física moderada a vigorosa por dia, por 5 vezes na semana. Ou seja, um acúmulo de 300 minutos de atividade física moderada a vigorosa. A atividade física moderada ou vigorosa é aquela que ela tem uma intensidade tal que leva a criança a suar, a ficar ofegante. Mas eu quero que você preste atenção em uma coisa. Não é uma vez no dia, uma brincadeira de pega-pega, de esconde-esconde, um circuito de 10 minutos, 5 minutos, em que a criança se sentiu ofegante, que você está atingindo as recomendações. São 60 minutos por dia dessas atividades, ok? O segundo ponto importante é o fortalecimento do sistema músculo-esquelético. Juntamente com essa recomendação dos minutos por dia, existe a recomendação das crianças praticarem 3 vezes por semana alguma atividade que fortaleça músculos e ossos. Essa recomendação ela pode parecer um pouco vaga, então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que quer dizer fortalecer músculos e ossos? Quer dizer que nós precisamos implantar, integrar dentro do programa de exercícios para crianças, exercícios, atividades que tenham um certo impacto sobre o sistema músculo-esquelético. Então, lá na escolinha de futebol, lá no tênis, lá na natação, lá nas lutas, lá na dança, lá no funcional, eu preciso colocar exercícios resistidos, tá? Ou seja, que utilizem ou peso corporal ou uma carga externa. Alguns anos atrás, essa necessidade ela não era tão perceptível, porque as crianças tinham muito mais oportunidades de prática. Então, as crianças eram muito mais ativas no lazer, né, no tempo livre, e subiam em árvore, pulavam muro, passavam a tarde toda andando de bicicleta. Então, naturalmente, as crianças desenvolviam a força do sistema músculo-esquelético, né? Porém, hoje, a gente percebe que as crianças estão apresentando um quadro de diapenia, ou seja, de redução da massa muscular, de redução da força muscular. Por isso, é essencial que na modalidade escolhida existam exercícios resistidos e de impacto, ok? E o terceiro ponto a ser considerado é que o programa de exercício garanta uma maximização, ou seja, que ele aumente as chances da criança levar o comportamento da atividade física ao longo da vida. E esse, sem dúvida, é um dos pontos mais negligenciados pelas escolinhas de crianças, pelas atividades físicas para crianças. Por quê? A nossa área já sabe muito sobre atividade física como um comportamento, porém poucos profissionais abordam a atividade física dessa forma, tá? E o que a gente já sabe sobre atividade física e comportamento? Primeiro, que proficiência motora aumenta a atividade física futura. O que é isso? Crianças que aprendem com proficiência, que são boas em correr, saltar, lançar, agarrar, rebater, chutar, driblar, elas tendem a fazer mais atividade física tanto no lazer quanto no futuro. Segunda coisa que a gente já sabe é que o senso de competência também aumenta a atividade física futura. O que é o senso de competência? O professor Thiago Matias, que é um
um especialista, né, um grande pesquisador na área da motivação no Brasil, ele fala muito daquele momento eureka. O senso de competência é quando você está fazendo uma aula e você coloca ali para o seu aluno um desafio que ele não tem muita certeza se ele vai conseguir executar, mas quando ele alcança, ele faz aquela cara que brilha os olhos, né? Aquele momento eu consegui, aquele momento eureka. Então a gente precisa colocar mais disso nos nossos programas de atividade física para crianças. E a terceira coisa que a gente já sabe sobre maximizar o comportamento da atividade física ao longo da vida é que o ser humano responde emocionalmente de forma diferente ao exercício em cada fase da vida. Então nós precisamos fazer com que a atividade física gere reações emocionais. Porém, a criança ela responde emocionalmente ao exercício diferente do adolescente, diferente do adulto jovem, diferente de um adulto de meia idade, diferente de um idoso. Ou seja, nós precisamos entender mais sobre pessoas, ok? Recapitulando então, qual é a melhor modalidade para crianças? Não importa a modalidade, mas importa a forma como essa modalidade é trabalhada. Para garantir que a modalidade vai trabalhar tudo o que a criança precisa, observe 1. Se ela trabalha com intensidades moderadas a vigorosas. 2. Se tem dentro dessa modalidade, dentro desse programa de exercícios, atividades de impacto e de resistência muscular. 3. Se essa modalidade, se essa escolinha se preocupa em abordar a atividade física como um comportamento, se preocupa em gerar experiências positivas da criança com o exercício para garantir a atividade física ao longo da vida, certo? Se você tem alguma dúvida, manda pra gente ou por DM ou nos comentários que a sua pergunta pode aparecer aqui no Physios for Youth Responde.